Veja, a gente falava no final do primeiro bloco da semelhança entre a situação de uma expressão algébrica e uma proposição lógica. Veja na tabela a diferença que existe. Enquanto eu estava lá na matemática, atribuindo valores a x e a y, eu tinha infinitas opções de valores. Eu poderia atribuir a x e a y qualquer número que eu imaginasse. E, como você bem sabe, os números são infinitos. Mas quando a gente passa para a lógica e fala em atribuir valores lógicos a P e a Q, você está absolutamente restrito aos dois valores que existem, verdadeiro ou falso. Veja aí na tabela que você só teria essas 4 variações. Ou as duas proposições são verdadeiras, ou as duas proposições são falsas, ou P é verdadeiro e Q é falso, ou o contrário, P é falso e Q é verdadeiro. Para cada uma dessas atribuições, você vai ter que fazer estas operações aqui para apresentar esses resultados. Claro que você agora não está entendendo nada de como é que aqui deu falso, como é que aqui deu verdadeiro, por que é que aqui deu verdadeiro, por que é que aqui deu falso. É isso que a gente vai aprender no curso. Mas o que você tem que entender nesse momento é, primeiro, do jeito que a expressão algébrica fica esperando a atribuição de valores para suas variáveis, a operação lógica composta fica esperando esta atribuição de valores, não é, para suas variáveis proposicionais P e Q, para só depois você fazer a operação. Então, gente, vejam que a tabela verdade ela fica claramente dividida em duas fases. Uma fase de atribuição e uma fase de operação. Aqui você relaciona todos os possíveis valores atribuídos às variáveis, para depois você fazer de fato a operação. Claro que para você operar, você vai ter que conhecer esses sinais, você vai ter que aprender esses operadores. Do mesmo jeito que na matemática, você tinha que reconhecer esse sinal aqui de adição, para saber que quando x é 1 e y é 3, x mais y dá 4. Do mesmo jeito, quando você aprender esse sinal, você vai saber que na lógica P verdadeiro com Q verdadeiro, nesta operação que se apresenta, daria falso. Então, não é muito diferente da matemática que você aprendeu. O que você tem que fazer agora é aprender os sinais, os operadores. Não é? Você um dia aprendeu adição, subtração, multiplicação, divisão. Aqui você vai aprender conjunção, disjunção, negação, condicional, todos os operadores da lógica. Mas vai fazer uma tabelinha como aquela. Depois que você aprender, é só operar e apresentar o resultado. Ok? Então, a tabela verdade é esse instrumento onde a gente primeiro prepara o terreno para depois operar. A preparação do terreno é exatamente a atribuição de valores lógicos às variáveis proposicionais que estarão envolvidas naquela operação. Ok? Então, o que é que você tem que fazer agora? Compreender os operadores. E agora sim, é um item de peso. Agora, isso que a gente vai ver aqui no quarto item, não é? A tabela verdade, eu diria que é coadjuvante. O artista principal são os operadores agora, porque você vai ter que aprender todos esses sinais, todas essas operações, para poder dizer se o resultado é V ou é F. Então, preste bem atenção agora, porque a gente vai começar a preparar o terreno para depois operar. E essa preparação começa naquela fase da tabela onde você atribui os valores. Veja aí no slide a preparação quando a sua proposição composta tiver um único termo. Um único termo, entenda, uma única proposição simples participante. Imagine que você tivesse uma expressão algébrica com a única variável x. Sei lá, x ao quadrado menos 3x. Veja, você tem uma composição algébrica, mas só envolve uma variável. Do mesmo jeito, você poderia ter uma proposição lógica composta envolvendo uma única proposição simples. Sei lá, uma espécie de se P, então não P. É uma proposição composta, mas só envolve uma variável P. Então, para uma única variável, para um único termo, a sua preparação,
A sua fase de atribuição é essa que você vê aí no slide. A proposição P ou é verdadeira ou é falsa. Não há outra possibilidade. Então você prepara, você atribui os valores dessa forma, colocando uma única coluna, e aí você coloca aqui a proposição P, e aqui você diz, ou ela é V ou ela é F. E aqui à direita você começa a abrir, né, as suas operações e vai aqui preencher toda aquela parte de resultados que a gente viu anteriormente. Mas isso é se a sua operação tiver um único termo. A sua operação ela pode envolver N termos. E aí você pode ter uma com 2 termos, com 3, com 4, com a quantidade que você quiser. Ok? E aí você precisa compreender o dimensionamento da tabela. Veja, quando a sua operação envolver mais de uma proposição, por exemplo, vamos pensar em 2, P e Q. Você tem que organizar na tabela, na fase de atribuição, todas as variações, como a gente viu naquele slide anterior, né? Os 2V, os 2Fs, F com V ou V com F, tem que organizar todas as previsões ali. Então, é fundamental que você saiba de saída quantas são essas arrumações. E aí eu queria vir aqui no quadro só para escrever um detalhe para você entender. Imagine que a sua operação envolve P e envolve Q. Ok? Veja, quantos são os possíveis valores para P? 2. Ou V ou F. E para Q? 2 também. Ou V ou F. Quando você associar cada um dos valores de P a cada um dos valores de Q, você teria 4 possibilidades. Ok? Você teria 4 possibilidades. Imagine aqui, ó, P sendo verdadeiro ou P sendo falso. P sendo verdadeiro, abre 2 possibilidades para Q. Ou verdadeiro ou falso. E aqui também, ou verdadeiro ou falso. Então, veja que você tinha, nessa linha de atribuição, 2 possibilidades. E aqui também você tinha, para cada uma, 2 também. Então, é associando que você dimensiona a sua tabela. Ok? Por isso que você encontrou no slide, veja lá, essa expressão aí, ó, número de linhas 2 elevado a n, onde esse n significa a quantidade de termos. Então, se você tem 2 termos, P e Q, por exemplo, você vai fazer a conta 2 elevado ao quadrado e vai dizer que a sua tabela terá 4 linhas. Ok? 4 linhas. Observe, então, com 2 termos agora, ó, como fica a sua tabela. Olha aqui, ó. P e Q são os 2 termos. Aí você vai fazer assim, ó. Na primeira coluna, você pega as 4 linhas e divide ao meio. E fica 2 em 2. 2 verdadeiros e 2 falsos. Na próxima coluna, você divide ao meio o bloco anterior. Então, se antes você fez de 2 em 2 aqui, ó, você divide ao meio e faz agora de 1 em 1. Está vendo? Ó? De 1 em 1. Isso é para que a tabela fique respeitando exatamente essa atribuição aqui. Ó. Veja. Aqui, ó. Se P for verdadeiro, você pode associá-lo ao verdadeiro ou ao falso em Q. Então fica V com V ou V com F. E se P for falso, F com V ou F com F. Ok? Então isso aqui é exatamente o que aparece lá na sua tabela. Veja essa imagem e veja agora no slide. Olha aqui, ó. Imagine que isso aqui era um único V que eu botei ali no quadro, com o tracinho associando a V ou associando a F. E agora, ó, esse F aqui, ó, puxando para V ou puxando para F. Então, a maneira de você associar é assim. Na primeira coluna, você bota metade das linhas verdadeiro, metade falso. A partir da próxima coluna agora, o que era anterior de 2 em 2, você divide ao meio e fica de 1 em 1. Tá vendo? Assim, rapidamente, você consegue atribuir. Veja, se fossem aqui, em vez de 2, fossem 3 termos. Observe, ó, com 3 termos, veja como ficaria a tabela.
2 elevado ao cubo dá 8. Então veja que a tabela tem 8 linhas. 8 linhas. Então o que é que você faz? Na primeira coluna, divide 8 ao meio. 8 dividido por 2 dá 4. Então você faz aqui, ó, de 4 em 4. 4V e 4Fs. Na próxima coluna, o que foi anteriormente de 4 em 4, você divide ao meio. Então 4 dividido por 2 dá 2. E você faz agora de 2 em 2. Está vendo? De 2 em 2. Na próxima coluna, você pega o bloco anterior, que foi de 2 em 2, e quebra no meio. E aí vai dar de 1 em 1, como você está vendo aqui. Está vendo? Então, sempre assim. Na primeira coluna, o total de linhas você divide ao meio e vai sempre dividindo ao meio a cada nova coluna. Tá certo? Então, imagine que você tivesse, sei lá, uma proposição composta envolvendo 5 termos. 5 variáveis proposicionais, P, Q, R, S e T. Então, o que é que você faria? Inicialmente, a conta 2 elevado à quinta. Sempre 2. Essa base da potência, sempre 2, é justamente sobre o verdadeiro e falso. Né? 2 valores. Então, 2 elevado à quinta. 32 linhas. A sua tabela teria 32 linhas. E aí, como é que você ia preencher? Primeira coluna, a metade de 32, 16. Então, você faria de 16 em 16, depois de 8 em 8, de 4 em 4, de 2 em 2 e de 1 em 1. E essa é a maneira de você preencher as atribuições. Entendam que essa fase da tabela é ainda aquela fase inicial de atribuições. Depois é que a gente vai avançar para as operações. Tá certo? Então, você atribui desse jeito. Ok? Bom, um detalhe que você tem que ter atenção aqui é sobre esse próximo slide. Veja, é uma observação para que você entenda bem essa linguagem de linhas, proposições e tabelas. Eu disse que o número de linhas você encontra com 2 elevado ao número de proposições. 2 elevado ao número de proposições dá o número de linhas. É isso aqui que você está vendo nessa primeira igualdade aqui, ó. Ok? O que eu quero observar é essa segunda igualdade aqui, para lhe explicar que o número de linhas, se você faz 2 elevado a esse número, você encontra o número de tabelas. Que confusão é essa, já? Explica melhor aí. Vamos lá. Observe. Ó. Imagine que você tenha 2 proposições, P e Q, 2 proposições. Olha a conta. 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 o quê? 4 linhas. Mas eu quero saber, uma certa operação com P e Q, quantos possíveis resultados de tabelas ela pode ter? Ora, se a tabela terá 4 linhas, essa primeira célula poderá ser V ou F. Essa aqui poderá ser V ou F, aqui também V ou F e aqui também. Então você teria 2 possibilidades aqui, 2 possibilidades aqui, 2 possibilidades para aqui e 2 possibilidades para aqui. Quando você associar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que é que você fez? 2 à quarta. Ou seja, 2 elevado ao número de linhas dá igual a 16 o quê? Tabelas. Você teria 16 maneiras de preencher essa tabela. Ou seja, tudo V, tudo F, VVFF, FFVV, VVVF, ou seja, 16 maneiras de você preencher isso aqui, claro, dependendo da operação. Então é isso que esse slide está lhe dizendo. 2 proposições, então você faz 2 ao quadrado, 4 linhas. 2 à quarta, 16 tabelas. Ok? Uma vez o CESP fez assim, ó. O CESP fez isso. Ele disse no item que uma operação com exatamente 2 proposições, Vamos imaginar P e Q. Né? Apresentava 2 elevado à quarta tabelas ou maneiras de preencher a tabela. E muita gente se deixou enganar porque quando viu que são 2 proposições, imediatamente fez a conta. 2 ao quadrado, 4.
Só que 2 ao quadrado 4 quer dizer que a tabela terá 4 linhas. E aí, 2 elevado a este 4, ó, é que dá corretamente o número de tabelas. Então, o item estava certo. De fato, uma operação com duas proposições, digamos PQ, ela tem a sua tabela preenchida de 16 maneiras diferentes. A primeira conta de 2 ao quadrado dá 4 linhas. E agora, de novo, 2 à quarta dá 16 tabelas. Entenderam, gente? Imagine que você tivesse uma operação com 3 variáveis, PQR. Primeira conta a fazer, 2 ao cubo, 8. 8 o quê? 8 linhas. A tabela vai ter 8 linhas. Então, na coluna do resultado, você tem 8 células, que cada uma pode ser preenchida com VOF, VOF, VOF. Por isso, agora você faz 2 à oitava, se quiser saber a quantidade de tabelas, a quantidade de maneiras de preencher essa tabela. Ok? Isso é um entendimento e é importante para você dominar e entender com consistência o conteúdo. Mas a ESAF ainda não explora isso como quesito de suas provas. Tá certo? Isso aqui é fundamental, sem dúvida, para a nossa teoria, para a nossa base do assunto. Mas não vira ainda nesta banca quesito de concurso. Tá certo? Bom, mas eu falava que a tabela ela é precedida por uma fase de atribuição, que a gente aprendeu agora, né? E depois ela segue com uma fase de operação. Para esta fase é que eu dizia que você tem que entender os operadores. Você só sabe que 3 mais 4 é 7 na matemática porque você um dia aprendeu adição. Então agora você vai ter que aprender aqui conjunção, disjunção, aquilo tudo. É a hora de você entender os operadores lógicos. Ok? Então vamos lá para o nosso quarto item. E aqui você tem que ter muita atenção porque você precisa dominar e entender cada um desses operadores. Ok? São 6 operadores e a gente vai passar aí um por um. Bom, o primeiro operador lógico é o modificador lógico. E ele recebe esse nome porque você vai ver que ele modifica o valor de uma proposição. Daqui a pouco isso vai estar bem claro na sua cabeça. Veja, ele se chama a negação. Né? O nome oficial seria o modificador lógico e ele é chamado de negação. O seu texto, nos quesitos, né, nos contextos, normalmente será não. Normalmente será não. O símbolo é um tio, como esse que você vê aqui. Ó. Eu só botei essa ressalva aqui, porque se você um dia for fazer uma prova do CESP, aproveite já para saber que essa banca do CESP usa essa cantoneirazinha aqui. Ó. Né? Mas é a mesma coisa do tio, tanto faz. A ESAF vai usar esse aqui, na sua prova será um tio. Ok? E o que é que este operador faz diante de uma proposição? Veja, quando eu digo assim, 6 é par, qual é o valor que você atribui? Verdadeiro, isso. E se eu negar, 6 não é par, e agora, o que é que você diz? Falso. Percebeu? Se eu dissesse assim, ó, o céu é amarelo, qual é o valor que você atribui? Falso. E se eu negar, o céu não é amarelo, e agora? Verdadeiro. Percebeu? O modificador lógico, a negação, o não, o tio, quando jogado numa proposição, modifica o valor. O que é V vira F e o que é F vira V. Ok? Então veja o sentido de a gente estudar isso aí. Observe. E você vai entender agora onde é que a tabela verdade entra nessa história. Se eu perguntar a você, ó, qual é o resultado desta operação lógica? Negação do verdadeiro. Você vai dizer que é falso, corretamente. Se eu perguntar, e qual é a negação de falso? Aí você vai dizer que é verdadeiro. Mas se eu perguntar a você a negação de uma certa proposição, que eu vou chamá-la de P,
qual é a negação desta proposição? Imagine que esse P declara algo, mas você não sabe o conteúdo, porque eu não estou lhe revelando. Então, esse P é o que a gente chama de variável proposicional. É um termo daqueles que a gente viu nas atribuições. Então, qual é o valor da negação desta proposição? Me diga, como é que você vai saber se você não sabe se isso é V ou F? Se esse P tiver um conteúdo verdadeiro, aí quando negado vai dar falso aqui. Mas se esse P tiver um conteúdo falso, quando negado vai dar verdadeiro. Então veja que para você decidir sobre o valor de não P, você precisa antes atribuir valor a P. Então veja como isso fica na tabela. É aí onde a tabela entra em cena, veja. A negação de P, ó. A negação de P. Como P pode ter duas atribuições, ó, verdadeiro ou falso, você vai se posicionar assim, ó. Você primeiro atribui, olha a fase de atribuição aqui, ó, bem clara, e agora você opera. E vai dizer assim, ó, se P for verdadeiro, negado dá falso. Se P for falso, negado dá verdadeiro. Ok? Então essa é a tabela para a negação. Vocês vão aprender 6 operadores. E uma coisa que é fundamental aqui, sem estresse, sem agonia e sem ansiedade. Mas você vai ter que ter esses 6 operadores lógicos na ponta da língua. Você vai ter que olhar para o sinal, para o símbolo, e imediatamente estar com a ideia na cabeça. Isso daí, gente, facilita e fica mais rápido se você associar a cada operador uma palavrinha ou uma frasezinha, né, que você vai eleger como uma espécie de busca automática, de busca rápida. Quando eu olho para esse símbolo do tio, da negação, eu crio em mente a palavra troca. Por quê? Porque esta palavra vincula o operador ao seu sentido. Afinal, qual é o sentido do modificador? Trocar. É você ter um valor e você trocar pelo outro. Então, quando eu olho esse símbolo, eu penso troca. E aí, se eu vejo a negação de verdadeiro, troca para falso. A negação de falso, troca para verdadeiro. Ok? Então, é isso daí que você vai ter que fazer. Criar uma espécie de palavrinha de busca automática. Para esse operador, eu sugiro a palavra troca. Ok? Agora, o texto não, às vezes na prova aparece como não é verdade que. É a mesma coisa. Não é? Há pouco eu neguei 6 é pá, não é? Dizendo 6 não é pá. Ele poderia dizer não é verdade que 6 é pá. Ok? Então vejam que não há só uma maneira de você negar. Claro, isso em termos de textos, né? O símbolo é aquele. Ou o tio, ou então a cantoneira que o CESP usa. São 2 símbolos que fazem o mesmo efeito, mas eu digo em termos de texto. Você poderia, veja, negar uma sentença colocando a partícula não. Se a sua proposição ela aparece na afirmativa, você pode negá-la facilmente colocando a partícula não. Quando eu disse 6 é pá, negue. 6 não é pá. Neguei. Agora, digamos que a sua proposição original ela vem na negativa. Como é que você vai negar? Agora, tirando a partícula não. Digamos que eu falei, o céu não é azul. Negue. Aí você tira a partícula. O céu é azul. Negou. Entenderam? Você pode até usar antônimos. A lógica aceita isso aí como negação, claro, quando o adjetivo lá tiver, não é, antônimos. Então, se você pensar assim, digamos, sei lá, o computador está ligado. Negue. Você poderia dizer, o computador está desligado. Entenderam? A lâmpada está acesa. Negue. A lâmpada está apagada. Não tem problema. Ok? Claro que algumas situações não vão permitir antônimo. O céu é azul. Qual é o antônimo de azul? Não tem antônimo de azul, né? Então, o céu é azul, você nega dizendo que o céu não é azul ou não é verdade que o céu é azul. Ok? Mas eu tenho certeza que esses detalhes são óbvios, né? E você não vai ter dificuldade nisso. O importante aqui é você sintetizar esse primeiro operador assim. A negação troca o que é V vira F
e o que é F vira V. Ok? Bom, veja o próximo operador. Agora a gente entra nos conectivos. O primeiro operador foi o modificador. É um dos 6. Os outros 5, todos são conectivos lógicos. Por que conectivos? Porque eles vão conectar, obviamente. Eles vão pegar agora proposições simples e eles vão conectá-las, né, formando uma composta. Por isso, a expressão conectivo lógico. E o primeiro deles que a gente vai ver aí, como primeiro conectivo, é a conjunção, é o I. Veja o símbolo, é um circunflexo, né? Um chapeuzinho aí. Então, observe, se eu falasse assim, 6 é par e Fortaleza é a capital de Pernambuco. O que é que você diria sobre essa composição? Certamente você não teria dificuldade em perceber que ela é falsa, porque eu afirmei que 6 é par e Fortaleza é a capital de Pernambuco. 6 é par, tudo bem, mas Fortaleza não é a capital de Pernambuco. Então, na hora em que você compõe por conjunção, quem declara, portanto, uma coisa e outra, está declarando as duas. Então, quando é que uma conjunção vai produzir verdade? Quando ambas forem verdadeiras. Veja, então, que só quando você afirmar duas verdades e conectá-las, você produzirá uma verdade. Veja aqui no quadro o que significa isso. Se eu afirmar, ou se eu propuser verdadeiro e verdadeiro, sei lá, alguma coisa como 6 é par e 5 é ímpar. Verdade? Verdade. Esta operação de conjunção resultará em verdadeiro. Se eu proponho, como eu falei, 6 é par e Fortaleza é a capital de Pernambuco. 6 é par verdadeiro, Fortaleza capital de Pernambuco falso. Como a conjunção exige os dois verdadeiros, isso aqui daria falso. Percebeu? Mas a questão, e aí é onde entra a tabela mais uma vez, é se a sua operação se apresentar com os conteúdos escondidos em variáveis proposicionais. Por exemplo, se você pensar em P e Q, como é que você vai saber o valor disso sem antes saber o valor de P e Q? É aí onde entra a tabela verdade. É aí que você tem que primeiro atribuir valores. Ok? Está entendendo aí o desfecho disso tudo? Você precisa atribuir os valores para poder decidir o resultado da operação. Claro, quando a operação se apresentar em termos de variáveis proposicionais. Então veja lá na tabela como é que fica esta situação do I. Veja, o I exige todos verdadeiros para dar verdadeiro. Então é aqui, ó, nesta composição aqui, ó, V com V, que vai dar V. Ó. Em qualquer outra, ó, tá vendo? Ó, dá falso, porque o I exige todos verdadeiros. Ok? Então, como é que eu gravei esse operador? Eu gravei com a palavrinha todas. Eu entendi, assim que eu olhava para aquele símbolo, que o I para dar verdade precisa todas verdadeiras, todas as proposições verdadeiras. Observe que um I ele não precisa estar restrito a duas proposições. Você pode criar um I com 3, com 4, com 10, com 1000. Por exemplo, P, I, Q, I, R, I, S, I, T, I, quantas você quiser. Ok? Quando é que isso aí vai dar verdade? Quando todas forem verdadeiras. Basta uma falsa ali que você já perdeu tudo. Ok? Então, o I, todas têm que ser verdadeiras. O detalhe desse operador, veja aí no slide, que o texto pode vir como mais, apesar de ou embora. Vou dizer uma frasezinha de exemplo para você entender. Observe, se eu falo, Sônia estuda e não consegue ser aprovada. Sônia estuda e não consegue ser aprovada. Eu poderia dizer isso assim, ó. Sônia estuda, mas não consegue ser aprovada. Apesar de Sônia estudar, não consegue ser aprovada.
Embora a Sônia estude, não consegue ser aprovada. Mudou alguma coisa em termos de conectivo lógico? Não. Mudou em termos de floreio da língua, né? Ficar mais bonito, melhor colocado ou não. Mas em termos de lógica, tudo isso aí que eu falei é conjunção, tudo isso aí. Então as expressões mais, embora, apesar de, tudo isso para a gente aqui entenda como e. Tudo isso é conjunção. E a conjunção, todas têm que ser verdadeiras para dar verdadeiro. Ok? Então, vimos a negação, que troca, e vimos a conjunção, onde todas têm que ser verdadeiro. No próximo bloco, a gente continua com o terceiro operador.